Mostra-me tua glória. Olá, queridos, meu nome é Felipe Molina e hoje eu quero falar com você sobre pirataria. Pirataria é algo que tem um peso muito grande na vida de um servo de Deus. Isso é um ponto de ligação com as trevas. Talvez não tenha caído a sua ficha ainda em relação a isso, mas hoje eu venho, através do poder do Espírito Santo de Deus, abrir a sua mente para o que pode estar acontecendo dentro da sua casa, ou até mesmo na sua vida. Pirataria é um ponto de ligação com as trevas. Talvez você tenha na sua casa CDs, DVDs, músicas baixadas no seu computador ou até mesmo no seu celular. E para explicar um pouco sobre isso, eu gostaria de contar um breve testemunho do que Deus permitiu que acontecesse na minha vida. No início de 2009, fui convidado para participar de um retiro de carnaval e, junto com uma igreja, fui até esse local, um sítio muito bonito por sinal, onde eu fui sem nenhum tipo de expectativa espiritual. Fui somente para poder me divertir, passar o tempo, descansar a cabeça, aproveitar a piscina, o futebol, mas nenhum tipo de expectativa com Deus. Porém, na primeira noite, Deus mexeu muito com todos que estavam lá, principalmente comigo. Nessa noite, Deus me trouxe a arrependimento de pecados e também a pedido de perdão. E nessa noite, Deus me renovou com o Espírito Santo e no outro dia eu acordei revigorado, cheio de fome, de sede de Deus. E aí foi uma bênção, querido. Nenhuma piscina mais, nenhuma diversão era mais atrativo do que buscar ao Senhor. E Deus, ele fez algo sobrenatural nesse retiro. Vidas, através do meu testemunho, através da minha vivência e de outras pessoas que estavam lá, se converteram aos pés do Senhor. E a principal estratégia a qual nós nos preocupamos foi estabelecer um suporte para essas pessoas logo após o retiro, porque acaba aquele momento, muitos vão para casa, permanecem com a sua vida espiritual firme, mas outros não. E eu decidi que a partir daquele dia eu estaria fazendo um culto na minha casa toda segunda-feira, após aquele retiro. E voltando desse retiro, na quarta-feira de cinzas, cheguei na minha cidade, Petrópolis, a qual deixei minha namorada em casa, hoje minha esposa, e convidei um amigo para que fosse dormir na minha casa. Fomos para casa, estávamos conversando, falando do que Deus fez e compartilhando aqueles momentos de alegria ali. Chegada a noite, estávamos no computador e meu colega dormiu e eu permaneci utilizando a internet. Quando eu percebi que ele tinha pegado no sono, na verdade, a cama dele estava atrás do computador. E percebendo isso, desliguei o computador, fui deitar na sala para não incomodá-lo. E no meio da noite eu acordei muito assustado, com meu coração acelerado. E quando eu abri os meus olhos, eu vi que no meio da minha sala existia uma criança. Existia uma criança com o cabelo na frente do rosto. E essa criança tinha um olhar totalmente branco. Ela não tinha a íris do olho. E eu me assustei, e quando eu tentei levantar para fugir daquilo que eu achava que era um sonho, as minhas mãos ficaram atadas atrás das minhas costas e eu caí no chão. E essa criança começou a andar em círculos em volta de mim, e a cada passo, a cada volta que ela dava, eu ficava sem ar, eu não conseguia gritar, eu não conseguia chorar, e eu queria gritar o nome do meu amigo que estava no quarto ao lado, e eu não conseguia, e eu comecei a desfalecer. E naquele momento só tive medo de uma coisa, que era de morrer. E eu lembrei que em pensamento o Senhor me ouve. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus, eu comecei a clamar ao Senhor em pensamento. De repente aquela menina sumiu, eu acordei, olhei para os lados, achei que fosse apenas um sonho. E eu levantei e deitei novamente no sofá. E aí então eu fiz algo meio Tomé, né? Eu não acreditei muito naquela situação e dei uma conferida, abri o olho e novamente estava a menina ali, no meio da minha sala. Foi quando rapidamente eu joguei a coberta, levantei e saí correndo para o quarto. Chamei meu amigo, falei: João, acorda, está acontecendo algo. E ele levantou muito calmamente, tranquilo. E eu expliquei aquela situação agitada para ele, e ele logo pegou o violão que estava no nosso quarto ali e começou a dedilhar uma canção. E quando ele começou a dedilhar esta canção, barulhos começaram a acontecer dentro da minha casa, panelas caindo, barulho de pessoas correndo, passos,
enfim, muitos barulhos, como se existissem um monte de demônios correndo, fugindo dentro da minha casa. E ele começou a dedilhar e nós começamos a sentir, ficamos arrepiados e começamos ali a clamar ao Senhor, orar e buscar, e não cessavam os barulhos. Foi quando Deus falou conosco, quando Deus falou comigo, através da vida dele. Deus mandou ligar o computador. Você vê aí que coisa estranha. No meio de uma batalha espiritual, Deus pensando em tecnologia, eu falei, Deus, tu é maluco. Mas ele falou, vai, liga o teu computador. E eu liguei o computador ali naquela hora. E a orientação de Deus foi a seguinte, queridos: vá agora e delete do seu PC todas as músicas seculares. E eu quero falar uma coisa em relação à música secular. Nós precisamos saber qual é a inspiração e o porquê cada tipo de canção é feito. Às vezes nós não sabemos e canções são consagradas. E naquele momento a orientação foi deletar tudo. Então rapidamente eu fui até uma pasta onde tinha algumas músicas seculares e eu deletei todas. E logo em seguida o barulho diminuiu. As panelas pararam de cair, o barulho diminuiu. Então Deus deu a seguinte ordem: agora vá e apague todas as músicas evangélicas do seu computador. Aí eu falei, Deus, o Senhor é maluco? Eu sou ministro de louvor, eu escuto música o dia inteiro, eu entro no carro, ligo primeiro o rádio do que ignição, e eu preciso disso, eu não posso apagar minhas músicas seculares. Música evangélica é bênção, né, Senhor? E ele falou assim: todas as músicas às quais você pegou o CD emprestado e copiou para dentro do seu computador, e todas as músicas as quais você baixou na internet, sem autorização, sem nenhum tipo de direito autoral pago ao artista, você vai deletar, porque isso chama-se pirataria. Queridos, Deus deu na lata assim. Pirataria. E ele disse, pirataria é pecado e além de tudo é roubo. E eu, o Senhor, não faço pacto com ladrão. Então, querido, sem pensar duas vezes, eu fui e deletei uma pasta com mais de 5.000 músicas evangélicas. Mais de 5.000 músicas que eu havia baixado e copiado. E ficaram apenas algumas, as quais eu tinha o CD, e a orientação de Deus foi deixar aquelas músicas. E imediatamente, como um programa de computador, quando você dá excluindo e aparece aquela barrinha, quando terminou de excluir as 5.000 músicas, o barulho cessou. O barulho cessou, a calmaria e a paz de Deus prevaleceu naquele lugar. Então eu dobrei os meus joelhos e agradeci a Deus, mesmo assim preocupado, porque eu amo música, mas eu obedeci ao Senhor naquele momento. E durante a minha oração, Deus falou mais uma coisa. Eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso. Na minha casa existia uma antena, uma TV a cabo, o qual eu já não pagava mensalidade há alguns meses. Era um gato net, queridos. E Deus deu a orientação que eu fosse até lá e desfizesse aquilo. Naquele momento eu orei ao Senhor e falei, Senhor, são 3 horas da manhã, eu faço um propósito de não utilizar a televisão até amanhã. Quando eu acordar, como eu fiz, eu levantei, fui até aquele lugar e cortei os cabos e desfiz aquilo. E Deus trouxe a seguinte palavra: primeiro eu precisava limpar esse lugar. Lembra que eu falei que eu queria fazer um culto toda segunda-feira na minha casa? Ele falou, se eu não limpasse esse lugar primeiro, eu não poderia habitar neste lugar quando você fizesse um culto de adoração ao meu nome. Então Deus fez essa limpeza na minha vida. Graças a Deus hoje eu sou liberto de pirataria, não uso mais nenhum tipo de produto falsificado, não escuto nem mais um tipo de música, CD copiado, nenhum DVD. E Deus foi acrescentando muito, porque aqueles cultos começaram a acontecer, o poder de Deus foi derramado na minha casa, vidas foram batizadas com o Espírito Santo, e eu comecei a vivenciar coisas que estavam presas por causa desse pecado, pecado da pirataria. A palavra de Deus diz, ai daquele que tomar proveito do sustento do seu irmão. E pessoas gastam, e milhares, gravadoras, os grupos, milhares de reais com instrumentos, gravação, masterização para produzir um bom CD, e você simplesmente vai lá, pega emprestado e copia para você.
E o sustento daquele artista, daquele ministro, é o CD, onde ele consegue vender e assim ter o seu sustento para sua casa, sua família. Não cabe a nós julgarmos quanto ele ganha ou deixa de ganhar. Todo trabalhador é digno do seu salário. E eu comecei a vivenciar sobrenatural de Deus por causa dessa atitude. Comecei a orar e pessoas enfermas serem curadas. Inclusive uma pessoa de muleta, o qual nós oramos, foi curada de um problema que ela tinha no pé, e ela foi curada, essa pessoa. E eu comecei a vivenciar e viver experiências sobrenaturais com o Senhor por causa disso. E para finalizar esse testemunho, eu fiz a mesma coisa com as minhas roupas. Todas as roupas piratas que eu tinha, eu juntei numa sacola e joguei no lixo. Porque se não é bênção para mim, não vai ser bênção para ninguém, muito menos para o mendigo. Poderia ter dado roupas para eles, e eu joguei todas as roupas piratas fora. E Deus pegou e me deu uma orientação de ir no meu armário e pegar 90% das minhas peças, todas originais, e doar para pessoas que necessitavam. Então eu juntei tudo numa sacola, saí um dia de madrugada, distribuí entre pessoas carentes, pessoas de rua, casacos, camisas, calças de ótima qualidade, e eu distribuí esse material, e eu fiquei apenas com 10% do meu armário. E passado algum tempo eu orei ao Senhor e falei: Senhor, agora eu só tenho 10%, eu já estou ficando sem calça, sem camisa, sem opção de roupa. E o Senhor falou: calma, eu sei de tudo que você precisa, eu vou prover tudo aquilo que você necessita no meu tempo, no tempo certo. E passado algumas semanas eu fui convidado a estar na casa de uma amiga, e ela, meio sem graça, falou assim comigo: olha, eu tenho uma coisa para poder te dar, mas eu tô com vergonha. Talvez você não é a pessoa que eu poderia oferecer esse tipo de coisa, mas o meu irmão chegou de viagem e deixou uma sacola de roupas. E eu senti do Senhor de dar essas roupas para você. E naquele momento eu compartilhei com ela daquilo que estava acontecendo na minha vida, da atitude que eu tinha tomado, da decisão que eu tinha tomado com o Senhor. E então ali Deus confirmou, e eu peguei aquela sacola de roupas, e quando eu abri, ela tinha esquecido de falar um detalhe. O irmão dela tinha chegado o cunhado dela tinha chegado de viagem. Só que ele tinha chegado dos Estados Unidos. Então, como ele sempre trazia suas roupas usadas para distribuir entre os familiares, quando eu abri aquela sacola, existia inúmeras peças de roupas, todas de marca e originais. Nike, Tommy Hilfiger, camisa polo, calça, camisas sociais. Eu pude ver a fidelidade de Deus na minha vida através de uma atitude. Deus foi fiel comigo, Deus me restituiu. Hoje eu tenho mais de 100 CDs originais. As 5.000 músicas que eu tinha jogado fora, Deus me deu a oportunidade de adquirir, ganhar CDs novos. E hoje eu tenho mais de 100 CDs originais no meu armário. Tenho muitas peças de roupa de qualidade e originais no meu armário, porque Deus providenciou, Deus me deu, e eu queria trazer isso para a sua vida. Abra mão da pirataria. Coisas podem estar sendo presas na tua vida por causa desse ponto de ligação com as trevas. Escute a palavra de Deus, pense bem, reflita nisso e seja abençoado em nome de Jesus. Mostra-me tua glória.